há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. Então, de uma galáxia não tão distante lá de Tijuca, estamos aqui presentes com meu amigo JN. E aí, JN, beleza? E aí, tudo tranquilo? E com o Rick Nobre. Salve, Rick! Se você está aí nos vendo, já sabe que nós vamos falar dos 40 anos de Star Wars, do tempo que ainda era Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. Quem diria? Nós chegamos lá, Guerra nas Estrelas chegou lá, quarentinha. Quarentinha com copinho de 39. Eu até fui procurar quando é que estreou no Brasil. Achei duas datas divergentes. 18 de novembro de 77, mas a que venceu, foi o que eu achei na Folha, foi que estreou dia 30 de janeiro de 78. Algo impossível de acontecer hoje, estrear com tantos meses de diferença. Olha, sem a menor chance. Eu vou na data de 78 porque eu vi no cinema. Eu fui ver, eu tinha 8 anos e quem me levou foi o meu avô. E eu me lembro muito bem, talvez, para quem me conhece bem, a galera aí aqui me conhece muito bem, a minha memória é pior do que um queijo suíço. Mas algumas coisas ficaram assim. A primeira sequência do Guerra nas Estrelas vista no cinema é uma das memórias audiovisuais mais fortes que eu tenho na minha vida. Então essa eu garanto para você, foi em 78. E você estava lá de calças curtas assistindo? Calças curtas assistindo e boca aberta, vendo aquele negócio, porque aquela nave, quando começa o letreiro, todo mundo ficava empolgado e tal, mas porque é engraçado você falar disso hoje, porque é impossível você recriar a sensação que foi para a nossa geração ver um filme desses no cinema, porque não existia nada igual antes. Então, assim, quem viu, estava realmente vendo alguma coisa meio que pela primeira vez, né? Então ninguém foi com expectativa de nada. Todo mundo viu aquele letreiro lá, Flash Gordon, dos anos 40, achou interessante. Mas quando começou com aquela nave, primeiro passou uma navezinha pequenininha, né? E veio aqueles tirinhos e falou, uma nave espacial, que legal. Aí daqui a pouco veio uma ponta, né? E a nave foi vindo, e não acabava nunca de passar aquela nave. Cara, o cinema foi ficando mudo. Foi um negócio demais, cara, demais. Só fazendo um parêntese, justamente essa sequência inicial que você fala e esse impacto daquela nave é citado por vários cineastas jovens, né? Vários cineastas jovens citam isso, citam essa cena como uma coisa profundamente impactante para a época. Uhum. Eu entrei no mundo de Star Wars um pouquinho atrasado. Quando lançou, eu tinha 5 anos. A censura na época era 10, né? O filme foi censura 10 anos. E eu acabei conhecendo Star Wars meses antes da estreia do Retorno de Jedi, porque na época existia, as pessoas não têm ideia disso hoje em dia, mas já lançava filmes no cinema, né? Você pegava o jornal, tinha estreias, continuações e reapresentações. Porque não tinha outra forma das pessoas ver. A janela para televisão era de 4, 5 anos, muitas vezes. Uhum. Às vezes mais. Então eu lembro que eu estava bem recém-mudado para Tijuca. Isso foi em 82, provavelmente. Ou então 83. É mais fácil que tenha sido durante 83, é verdade. E eu vi no Cinema 3, que depois virou a boate Mamute, que é ali na galeria onde era a Gibimania, né, do Marquinho, era ali. E era um cinema de cadeira de madeira. Era um negócio assim, era poeirão mesmo. E foi ali finalmente que eu vi o Guerra. Assim, apesar disso, eu consegui ver na ordem e no cinema, né? O que já é admirável. E no Cinema 3, e aí poucos meses depois reapresentou no Cinema América, na Praça Sans Pena, o Império Contra-Ataca, porque ia estrear o Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi eu já vi na estreia, primeira sessão do primeiro dia, 11 horas da manhã, no Cinema Odeon, da Cinelândia.
Vocês são os meus heróis. Para não ficar atrás, eu vou dizer para vocês. Eu vi Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. É só para não ficar mal na fita. Eu vou Vou ler uma notinha que eu achei da Folha hoje. Era, abre aspas aqui, com um orçamento de pouco mais de 8 milhões de dólares, Guerra nas Estrelas revolucionou os efeitos especiais do cinema. Confere, né, Rick? Isso daí tá tudo errado. Tudo errado. Tá tudo errado. O filme custou 10 milhões e a Fox só dava 9. E aí estancou, entendeu? Porque não tinha como diminuir mais, o orçamento já era muito baixo, 10 milhões de dólares já era um orçamento baixo para a época, para um filme dessa magnitude. E o que aconteceu? Ele era um garoto maravilha, porque fez um filme, uma comediazinha chamada Loucuras de Verão, que custou 1 milhão de dólares e rendeu 100. E ele também, como produtor, ele tinha 1% da bilheteria, então ele ganhou 1 milhão de dólares, que era todo o dinheiro que ele tinha no mundo. Ele pegou esse dinheiro para completar o orçamento do Star Wars e ficou sem nada. Em troca, justamente, ele pediu os direitos de merchandising, que era uma coisa que não se tinha na época. De fazer merchandising de coisa. Ele falou, eu acho que eu podia ganhar um dinheirinho fazendo umas camisetas. E aí começou a ter diversas propostas de fazer brinquedo. Acabou que, previamente, antes do filme estrear, o filme ficou famoso porque o quê? Lançou a versão novelizada nas livrarias. Então, meses antes da estreia do filme, as pessoas conheciam a história pelo livrinho, pela versão novelizada do coisa. A procura pelos brinquedos foi tamanha que se vendia caixas vazias nas lojas para as pessoas pegarem depois. Esse foi o nível. E ele ficou milionário logo no início, só vendendo merchandising, só vendendo produtos relacionados, porque pelo filme mesmo ele não ganhou nada. O cara é malandro, né, bicho? Ele sempre soube ganhar dinheiro. Sempre. Ele sempre soube ganhar dinheiro. E vamos combinar que ele teve visões maravilhosas para a indústria. Não foi para o filme só, mas para a indústria. Quer dizer, a criação da indústria Light and Magic, muitos sistemas que a gente vê hoje, basicamente tudo começou ali. Mudou. Ele carregou nas costas, nos anos 80, ele carregou nas costas com efeito especial, né? Foi, porque era uma aposta cega, né? Como o Rick falou, durante muito tempo, quer dizer, por exemplo, o Jornada nas Estrelas, o Star Trek, ele é de 66 na televisão, ficou 3 anos no ar, e depois disso ele nunca saiu da televisão. Então, existia um movimento para trazer o Star Trek para o cinema. Só que o que o mundo conhecia como cinema de ficção científica até então era aqueles filmes B dos anos 50 e tal, né? Que é aliens malucos atacando, né? Aquelas coisas todas. E ninguém levava muito a sério fazer nada sobre espaço, enfim, no cinema. Então, o Star Trek ficou engavetado. E como o Rick falou, na verdade, o Star Wars foi uma carta na manga do George Lucas. E ele falou, bom, tá, tudo bem, então me dá os direitos de marketing aqui. E os caras achando que estavam fazendo o melhor negócio da galáxia, né? Vamos entrar no pique do cara. Olha só, o cara vai dirigir um filme de graça, só quer poder usar o nome para licenciar o quê? Camiseta e guardanapo. Deixa o cara ser burro. E hoje está aí, né? Quer dizer, então a indústria Light and Magic surgiu, o THX, o sistema de som foi dele. Cara, eu acho que... Bom, e fora o fato de que foi o lançamento do Guerra nas Estrelas que puxou depois o próprio Star Trek de novo para o cinema, né? Então, assim, o que ele originou, a indústria cinematográfica, marca-se antes e depois do Guerra nas Estrelas. É totalmente diferente. Assim, e hoje o que a gente vê em videogame banalizado, que também começou baseado na indústria Light and Magic, também tem uma influência absurda sobre a indústria de games.
passou por aquele negócio lá. Se não tivesse tido Guerra nas Estrelas, o mundo seria outro. Agora eu vou ler uma notinha aqui, vamos ver se vocês reconhecem quem foi que falou isso daqui. Devo ser a única pessoa que conheço que detesta Star Wars. E bem que poderiam devolver os meus $4 que eu paguei, né? E o nome da unidade. Vocês viram que apareceu na internet? Ressuscitaram uma matéria da revista Manchete sobre o Império Contra-Ataca quando estava estreando. Aí o crítico José Haroldo Pereira fez uma previsão de que não ia muito longe. Aí abre aspas. A continuar assim, dificilmente a série emplacará o século XXI, como espera o produtor Jorge Lucas. Não tem pique para isso. Fecha aspas. Vocês chegaram a ver isso aí na internet pipocando? A internet não esquece. Eu vi. Tem diversos gênios, né? A crítica de cinema tem diversos gênios. Talvez para a crítica clássica era meio difícil entender isso, né? Na verdade, acho que para muita gente dentro da própria indústria cinematográfica foi difícil entender o que estava acontecendo, por que aquele filme estava fazendo tanto sucesso, aonde exatamente ele conseguiu vencer o aspecto de ser um filme e passou a ser uma paixão, porque as pessoas realmente ficaram enlouquecidas com ele. Se a gente vê hoje ele como um filme, as pessoas voltam a ver isso na televisão e tal, e falam, os efeitos especiais são mais ou menos. Eles não entendem o impacto que isso causou num nível muito profundo da psicologia das pessoas e ao ponto de criar religião. Hoje tem maluco nos Estados Unidos que segue a religião Jedi, assim, os caras que se casam. É uma doideira completa. Não, é doideira mesmo. Mas assim, é um absurdo, né? O que você conseguiu fazer e permear tudo. Quer dizer, ele virou inconsciente coletivo mesmo. Ele pega aquela fórmula do herói clássico, a jornada do herói, que é uma fórmula métrica batidinha, mas ele dá uma roupagem nova àquilo que a gente esquece que ele é simplesmente uma aplicação de fórmula e passa a achar que ele é a forma original, né? Sobre essa crítica aí, eu entenderia uma crítica desse porte, desse estilo, em relação ao primeiro filme quando ele foi lançado, mas em relação ao Império Contra-Ataca, eu já acho que aí já era uma coisa meio míope do crítico mesmo. Mas eu entenderia se ele tivesse dito isso na época do primeiro. Uhum. Porque assim, a grande questão, a grande sacação realmente do primeiro filme mesmo foi ser absolutamente não original, foi ser absolutamente original a partir de uma colagem de elementos clássicos, não só da Jornada do Herói, mas de elementos clássicos do cinema. Tinha o cinema do Kurosawa ali, tinha os westerns, tinha os filmes de capa-espada, né? E tudo isso, inclusive, exatamente o que o John Williams fez com a música, foi exatamente o que o George Lucas fez com o filme. E que soava extremamente novo na época, mas nada mais era do que uma revisitação à época de ouro da música de cinema também. Com uma releitura, mas muito especificamente do Korn Gold, do que se fazia na época mesmo, entendeu? Além das referências aos planetas do Host, que na verdade o Lucas queria música clássica, basicamente a peça Os Planetas de Host que ele queria, e na verdade ele foi convencido dizem que pelo Spielberg, né, que o Spielberg é que empurrou o John Williams para cima dele, e aí, graças a Deus, né, tudo aconteceu como aconteceu. Hoje ele está aí com 85 anos, trabalhando na música do episódio 8. John Williams and the London Symphony Orchestra, everybody! Vocês conseguem se lembrar em que momento vocês repararam que tinha episódio 4 naquele letreiro e vocês falaram assim, ué... Eu, como já entrei um pouco depois, eu já tinha um pouco mais de informação, principalmente pela saudosa revista Cinemin,
eu já tinha mais informação e eu já sabia que ele tinha planos de fazer 1, 2 e 3 e depois 7, 8 e 9. Então eu já cheguei mais ou menos que sabendo isso, entendeu? E eu não tenho certeza se a cópia nacional tinha episódio 4 escrito, a cópia de cinema da época tinha o episódio 4 ou não. Isso aí já pedi demais para lembrar, né? Eu não consigo lembrar. Eu provavelmente só fui reparar quando passou na Globo. Porque assim, a primeira vez que eu vi o meu primeiro contato com Star Wars mesmo foi na Manchete. Né? Mas é claro que eu não lembro se eu reparei se apareceu o episódio 4 ou não. Já passava assim. Já passava na Manchete. Provavelmente, né? Se já era 83, então já estava até estreando o Retorno de Jedi. E foi o meu primeiro contato com Star Wars, foi na Manchete. Vocês viram na Manchete também? Não, eu vi. A estreia? Eu vi garoto, eu vi com 8 anos, né? Meu avô conhecia os gerentes lá da Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro, e gentilmente eles me colocavam para dentro dos filmes mesmo quando eu não podia entrar. Foi assim que eu vi King Kong, Superman, nada disso. Eu podia entrar e lá ficava eu com 8 anos vendo esses filmes todos. Muito obrigado ao gerente de cinema e ao meu avô principalmente. The Force will be with you, always. Vocês têm o filme preferido de vocês é? Episódio 2. Tá. É o segundo que passou, é o episódio 5. Império Contra-Ataca. É o filme perfeito. Ele não envelhece, ele é perfeito. Império Contra-Ataca é um filme perfeito. Isso não é um exagero, isso não é uma forma de falar. Império Contra-Ataca é um filme perfeito. E eu acho que ele definiu, inclusive, as expectativas das pessoas em relação a todos os filmes. Eu acho que muitas das críticas que os fãs fazem, porque assim, quem ama Star Wars, assim, é amor de verdade. A gente fala mal o tempo todo, a gente continua amando. E é sempre tendo Império Contra-Ataca como um paradigma. Paradigma não só quanto um filme de ação extraordinário, mas o paradigma emocional dos personagens. E a qualidade dos diálogos, que é excelente. Nunca foi tão bom. The Empire Strikes Back, returning to your galaxy, November 19th. Eu não sei se hoje todo mundo já sabe disso, mas enfim, o Darth Vader no filme era vivido, na verdade, por 2 atores, né? Um vestia as roupas e outro era a voz, que é o James Earl Jones, né? E, na verdade, assim, o que vestia as roupas, que é o David Prowse. David Prowse, que tinha o porte, tal, a altura, o corpo. Ele fazia o gestual e depois entrava a voz na dublagem. E na melhor virada de uma história, da história do cinema, que é o famoso Eu Sou Seu Pai, ele não sabia o que ele estava falando. Então foi dado a ele um diálogo. O George Lucas chegou para o Mark Hamill, que fazia o Luke Skywalker, que faz agora o Luke Skywalker, que ainda continua fazendo, e virou para ele: olha, não presta atenção no que ele vai estar falando com você em cena, o teu texto é este, e na verdade o que ele vai dizer é isto aqui. E o Mark Hamill diz que quando leu aquilo, ele falou: não é verdade, é claro que não é verdade, isso aqui é uma brincadeira que vão fazer. Ele falou: não, é isso mesmo. Aí falou: não, mas não é possível, cara, mas olha só, não é para falar. E aí tá lá o David Prowse fazendo gestuais e tal, e apontando, ele: não! E o cara falando: eu devo estar aqui abafando, né? E o cara: vamos te matar! Ele: não, você não! Aí o cara foi. E depois na dublagem tem isso. Aparentemente, a fala que deram para o David Prowse falar foi: Obi-Wan matou seu pai. Para justificar, para naquele mise-en-scène justificar o desespero do Luke. Mas só o Mark Hamill sabia o que ele deveria falar na verdade. E aí o James Earl Jones gravou em segredo na dublagem e assim foi assim, incógnito. Ninguém da produção sabia o que aconteceu na verdade naquela cena. O Mark Hamill sabia que era... O Mark Hamill sabia. O Mark Hamill sabia. Para ele ter uma interpretação correta da reação.
Só ele. E esse guardou o segredo mesmo, porque ninguém sabia de nada, cara. Assim, as pessoas ficaram absurdamente chocadas com isso no cinema, assim. Eu me lembro de sair do cinema dizendo, não é verdade, não é possível. Eu me lembro nitidamente disso. Eu saí com 2 colegas meus de colégio e falando assim, isso não é verdade. O cara, claro que não tem a menor chance do Darth Vader ser pai do Luke Skywalker. Imagina, o cara é do lado negro da força, cara, não tem como, né? É genial, cara. É por isso que eu desconfio que apareceu um desses Comic Con da vida, ele e o Mark Hamill, hoje, dando uma entrevista assim, não, porque a minha filha, se referindo a Rey, e aí depois ele para, não, a Rey... É caô do Mark. Não, ele é um fanfarrão, né? Ele guardou esse segredo, que ele o pai dele é o Darth Vader, ele não ia dar um mole desse. Assim. Não. Até porque ele Mas sabe... é uma das principais teorias, né? Pode ser, ele tá despistando, mas assim... Cara, assim, uma coisa a gente tem que aplaudir muito o Star Wars, que é a capacidade dele de guardar as coisas, não entregar nada, criar uma expectativa absurda e a quantidade de teorias que surgem por conta disso, porque ele não revela nada, ele consegue mostrar várias cenas, várias coisas totalmente descasadas e você se apaixona pelo que você está vendo e não entende nada. E eu acho genial, cara, assim, e você realmente tem surpresas quando você vai ver, né? Se você for o privilegiado de conseguir ver a primeira sessão do primeiro dia, na Premiere Mundial, eu te garanto, tu vai ter uma surpresa. Não sei qual é, mas vai. Qual foi a sátira mais maneira que vocês lembram? Que teve uma pregada de sátira nos anos 80, né, Diego? Tem a que eu vi dos Trapalhões, que eram os Trapalhões na Guerra dos Planetas, que é genial. Daria a cada um seu peso em ouro, como recompensa. Já pensou, bicho? Peso em ouro? Só a poupança do Mussum dá pra comprar um Piauí. Isso mesmo. E mais palmas ainda, porque foi quase na mesma época, então a capacidade deles se organizarem. Eu ficava hipnotizado vendo assim, aí foi meu pai que me levava, né? Ele falava assim, pô, mas você não dá risada? Aí eu falei, não, que eu tô prestando atenção, que eu não quero perder a risada. Uma tartaruga voadores! Uma tartaruga voadores! E a segunda foi Spaceballs, do Mel Brooks, que tem seus altos e baixos, mas é Mel Brooks, e para mim Mel Brooks já justifica quase tudo. É muito divertido. Muito bom. Meu Spaceballs mesmo. O Rick Moranis de Darth Vader. Excelente. Spaceballs, the movie. How do I know you're not making faces at me under that thing? Eu não sei se eu recomendo aquela Família da Pesada, eles fizeram uns 3 episódios onde eles sacaneiam um de cada filme. É muito legal, mas eles destroem os filmes com todo o respeito possível, mas assim, eles acabam com os filmes assim, de sacanagem. Assim, então... Obi-Wan! É engraçado. Não, mas o humor não pode ter limite, né? O humor tem que fatiar mesmo. Tem o da galinha robô, né? Do Robot Chicken também tem um monte. E não vamos esquecer das médias, né? Que cada vez que saía um filme, a média arrasava ele no papel de forma deliciosa, né? O Rick ficou cabreiro da Disney ter comprado os direitos do Star Wars, assim, de... Eu fiquei tão em choque com a notícia que não deu tempo de ficar desconfiado, porque quando eu comecei a ler do que ia acontecer, que o Abrams ia dirigir, que o Lawrence Kasdan ia escrever o episódio 7, eu fiquei tão empolgado que não tive coisa pra ficar, entendeu?
Notícias eram muito boas. Lawrence Kasdan escrevendo, para mim, foi uma notícia espetacular. Eu confesso que assim que saiu a notícia de que a Disney tinha comprado os direitos, eu fiquei meio apavorado, né? Eu falei, ih, rapaz, vai ver o Mickey e o Pateta, né, dentro do negócio lá e tal. Mas à assim, medida que foi evoluindo, que você foi vendo quem ia trabalhar nos projetos e tal, aí eu concordo plenamente com o Rick. O que me deixou muito tranquilo e muito empolgado logo de início foi saber qual foi a última decisão, porque na verdade isso foi a decisão dele. Ele vendeu com essa decisão tomada, que foi a mesma, sabe? Quando o George Lucas é um gênio, ele tem ideias geniais. A ideia genial dele foi botar a Kathleen Kennedy como presidente da Lucasfilm, que é uma parceira do Spielberg há quase 40 anos também, desde o início da década de 80, eu acho que foi em 81 que eles trabalharam a primeira vez, foi em Caçadores da Arca Perdida, que era um trio, né? O Spielberg, a Kathleen Kennedy e o Frank Marshall. Se você pegar toda a década de 80 e 90, e até um pouco recente também, o Frank Marshall saiu um pouco, mas a Kathleen Kennedy continua com o Spielberg até hoje produzindo os filmes dele. Então, assim, quando eu vi que ela ia ser presidente tá nas melhores mãos que você podia imaginar. Por isso que eu fiquei muito tranquilo também. My God, look at this mess. Seguinte, Rick, para os nossos amigos que estão em casa e gostariam de saber, de repente, assim, qual é a ordem de todas as obras de Star Wars que elas podem ver assim direitinho. Existe um ditado que diz, existem dois tipos de pessoas. As pessoas episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as pessoas episódio 4, 5, 6, 1, 2, 3. Você é uma pessoa? Eu sou uma pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu assisto na ordem cronológica, eu acho que funciona. As pessoas têm um problema. As pessoas falam, se você assiste na ordem cronológica da história, você perde uma das coisas mais extraordinárias da série, que é o impacto da descoberta. Inclusive, para você mostrar para as novas gerações a questão as pessoas mostrando Star Wars para os filhos é uma coisa seríssima. E as pessoas falam assim, não tem preço você ver a cara do seu filho quando tem a cena do Darth Vader falando sobre seu pai. E o que acontece? Eu tenho uma visão diferente. Você perde esse pacto. Mas você enriquece de uma forma diferente. E eu acho que, na verdade, assim, porque a intenção original do George Lucas era realmente contar, né? Original não, mas quando ele começou os prequels era isso, contar a história do Anakin. Porque, na verdade, se você começar a ler sobre a produção, ele mudou de ideia diversas vezes. Inclusive, foi durante o processo de roteirização do Império Contra-Ataca foi que ele decidiu que o Darth Vader ia ser o Anakin. Não é uma ideia antiga. Mas a partir do momento que ele começou a fazer os prequels, né, essa é a história do Anakin. Então você vê no filme do 1 ao 6, você vê a jornada, não é mais a história do Luke Skywalker. Tem gente que detesta isso. Quer que seja sobre o Luke. Mas não, é a história do Anakin. E eu acho que sendo a história do Anakin, você pode não ter um impacto sobre a revelação da identidade dele, mas você vê de forma diferente. Você fica mais apreensivo pelo Luke. A partir do momento que ele vai confrontando o pai sem saber que ele cria uma expectativa diferente. No primeiro período da faculdade de cinema, eu vi um videozinho que era espetacular, que era sobre técnicas simples, básicas de cinema, e tem uma frase que eu nunca esqueci: o que você sabe altera o que você vê. Quando você começa, quando eu consigo estar acompanhando, já começa com o encontro do Obi-Wan, né, com ele, finalmente, depois de tanto tempo, mas especificamente durante o Império Contra-Ataca, aquele duelo todo com o Luke tem um impacto diferente. Porque você fica apreensivo pelo Luke. Porque ele não sabe, você como espectador sabe, é uma coisa Hitchcockiana. O Hitchcock, ele quase nunca na carreira dele ele trabalhou escondendo informações do público, ele trabalhou dando informações para o público e escondendo do personagem. Então o público sentia pelo personagem porque ele sabia coisas que ele não sabia. E acho que
tem um enriquecimento da história nesse sentido. Eu não acho que empobrece. Ele muda a forma como ele vai impactar o público. Depois de ver o episódio 1, 2 e 3, que conta a história do jovem Anakin até o momento lá em que ele é destroçado lá e vira todo robotizado, a morte do Obi-Wan Kenobi, para mim, teve um impacto muito maior e mais dramático. Naquele momento em que eles brigam lá, isso aqui, e aí eles... Sim, sem dúvida. Então, porque assim, você viu eles dois como amigos. Então, assim, é que nem, sei lá, o Robin matar o Batman. Então, antes ele citava, mas se você não viu, era uma coisa, ele era um aluno meu, sei lá. Mas assim, depois que você vê os 3 filmes e vê que eles eram, né, amigos, e no final um matou o outro, teve um impacto bem maior, mesmo já tendo visto a cena 3, 4 vezes. Posso perder a votação? Eu vou ser a voz do contra. Não, eu vou ser estupidamente egoísta, embora concorde intelectualmente com todos os argumentos. Acho a explicação do Rick uma das coisas mais lógicas que eu já ouvi em toda a minha vida. Concordo 100%, mas não consigo... Assim, eu vou fazer a minha filha ou meu filho ver na mesma sequência que eu vi por uma razão estupidamente egoísta, porque eu quero ver a reação deles com a cena. Assim, não, cara, isso é absolutamente digno. Isso é absolutamente digno. Assim, porque eu acho que... E é uma coisa engraçada, porque embora muita gente veja o Guerra nas Estrelas como sendo uma coisa mais superficial, quando comparar, tem até a discussão se ele é ou não é ficção científica, né? Ele seria mais filme de fantasia do que ficção científica, então seria mais superficial e tal. Mas, assim, a emoção que o negócio provoca e as camadas de leitura que você vai vendo, porque quando você vê garoto, você vê o filme de um jeito, quando você vê mais velho, você vê o filme de outro jeito. Claro. E assim, eu acho que você pode, principalmente quando você está apresentando o filme a uma criança, ou assim, naquela faixa que a gente imagina que o filme foi projetado para ser visto, né, dos 10, dos 12 e tal, você pode apresentar o filme dessa forma, 4, 5, 6, depois 1, 2, 3 e tal. E aí, quando ele for mais velho, ele volta a ver a obra. Bom, se for nerd que nem a gente, né? Ele revisita os filmes, e aí ele vai ter aí ele vai ver tudo isso. Ele vai ver a questão intelectual, vai ver a jornada do cara e tal. Se você ficar numa ilha deserta com todos os DVDs de Star Wars e quer assistir na ordem cronológica... Episódio 1, Ameaça Fantasma. Episódio 2, O Ataque dos Clones. Aí entra 2 versões das Guerras Clônicas. Tem aquele pequenininha em cartoon, que é o Tartakovsky que fazia o Laboratório de Dexter. Uhum. E tem uma série em 6 temporadas em CGI, né? Que também que assim, foi extremamente popular. Os personagens que foram introduzidos ali foram extremamente populares também. Tem gente que aguarda, às vezes, esses personagens aparecerem nos filmes ainda. Aí, episódio 3, A Vingança do Sith. Aí entra uma série que ainda está em produção, que é o Rebels. E aí nós temos o Rogue One. Isso. Aí temos o Rogue One. Na verdade, vai entrar aí, provavelmente entre Rebels ou durante Rebels, eu não tenho certeza, que vai vir no próximo ano, 2018, tem o filme do Han Solo. O prequelzinho do Han Solo. Vai ter ainda, mas ainda não tem. Voltando, aí temos o episódio 4. Nova Esperança. E aí aí os filmes vão direto. Episódio 5, o Império Contra-Ataca. Episódio 6, O Retorno de Jedi. Episódio 7, O Despertar da Força. E no fim do ano nós temos episódio 8, Os Últimos Jedi. Ok. Os Últimos Jedi. Episódio 9 em 2019. Jedi não vai pro plural. E é claro, e o desenho dos Ewoks, que tá aí no meio. E tem essa, né? Tem os Ewoks também que... personagem. Caramba, paragem. E tem o Natal dos
De Star Wars. Natal do Chewbacca também, né? O especial de Natal do Chewbacca. Aí vocês vêm por sua conta e risco. Peter, don't. They say if you watch that video, you die. That's a lot of baloney. Holiday Special. Finalizando, uma última pergunta. Posso fazer? Diga, fala. Antes de encerrar. Manda. Por onde anda o Jar Jar Binks? Isso, Jar Jar Binks. Vocês acham que Inverno, se possível. I will finish what you started. Tinha uma brincadeira quando eles lançaram o Despertar da Força, de que no deserto você veria o esqueleto do Jar Jar Binks, né? Eu cansei de procurar, ainda não achei, não. Essa foi uma bola fora colossal, cara. Meus amiguinhos, esses foram o nosso bate-papo dos 40 anos de Guerra nas Estrelas. Everybody got that? E eu vou pedir para você deixar a sua curtida, amiga, aqui. Por favor, compartilhe para todos os seus amigos do universo. Use a força para assinar o canal. Use a força para assinar o canal. E dê adeus para os nossos amiguinhos que vão voltar para a caixa, onde eles ficarão guardadinhos até o final do ano. Eles vão ver o novo filme de Star Wars no Natal. Que bonito, que legal. Um abraço, meus amigos.